é decidido, ele julga conforme já decidiu. É uma perspectiva nova, a ideia de que as decisões reiteradas começam a ter um valor importante. Isso vai ter um reflexo nos efeitos do controle e alguma coisa que quero falar dos efeitos da súmula vinculante. Avançando em termos de novidade, para cumprir essa perspectiva de eficiência, de celeridade, eu destaco aqui a Lei 11.276, isso tudo pós-emenda 45, que cria, dentre vários artigos, o artigo 518. E ali, me parece que está ali no 518 do Código de Processo Civil, o início, a gênese, a origem do que vai se falar lá na frente da súmula impeditiva de recurso. Alguma coisa surge aqui. O que é esse negócio de súmula impeditiva de recurso? É a ideia de que, uma vez já fixada uma interpretação, seja por meio de efeitos do controle, por meio de uma DIN, seja por meio de uma interpretação fixada em súmula, e se o juiz de primeira instância tiver dado uma sentença conforme entendimento do Supremo, nessas várias modalidades, aquela eventual recurso de apelação não vai ser conhecido. É mais um requisito de admissibilidade dos recursos de apelação, que a sentença do juiz não esteja em conformidade com o entendimento fixado nos tribunais superiores. É o início da súmula impeditiva de recurso, que será melhor desenvolvida quando, ou se aprovada, a PEC paralela da reforma do Poder Judiciário, que traz a súmula impeditiva de recurso, na sua essência, para o TST e para o STJ. Isso é um tema que ainda precisa vir. Dentre outras tantas novidades, para a gente já entrar na nossa perspectiva do controle, eu destaco uma tendência que me parece sensacional. O futuro, e o Supremo caminha muito bem nisso, é a ideia do uso da tecnologia para os processos, os meios eletrônicos, a ideia do processo eletrônico, a informatização do Poder Judiciário. Isso é sensacional. Eu quero chegar no futuro, isso vai acontecer, isso tem data marcada para acontecer, de não termos mais papel. O Supremo, na semana passada, ou nesse mês aqui, criou uma sala de cofre. Tem um cofre aqui no Supremo para guardar os dados. Foi inaugurado o cofre, climatizado. Eu imagino que a segurança extraordinária que deve existir ali. E para guardar um banco de dados. Isso é o futuro. Processo informatizado. E a data marcada, se quiserem uma perspectiva, a resolução número 341, de 16 de abril de 2007, que modificou o regimento interno do STF, prevê a ideia do Diário da Justiça eletrônico. Isso já é realidade, só que hoje tem papel junto. A partir de 31 de dezembro de 2007, não haverá mais papel. Toda publicação do Supremo será mediante Diário da Justiça eletrônico. Isso é sensacional em termos de efetividade. Então, portanto, me parece uma novidade muito importante aí das mini-reformas do processo. Destaco aí modificações também no processo de execução, a ideia também do cumprimento de sentença, ou seja, o processo mais ágil, e a perspectiva da súmula vinculante, que foi regulamentada aí pela Lei 11.417. A súmula vinculante e os seus efeitos estão intimamente ligados ao que eu quero trazer hoje sobre controle. Ao lado dessas perspectivas, a ideia de uma perspectiva da repercussão geral para conhecimento de recurso extraordinário, e algumas outras novidades, como aquela lei que trata da simplificação dos procedimentos, que é a Lei 11.441 de 2007, que cria o inventário, a partilha, a separação e o divórcio consensual pela via administrativa. Não tem que ir mais ao judiciário. Vai ao cartório, mas tem que ter advogado. A lei preserva a necessidade de ter advogado junto, e isso é um dado importante. Isso tudo em termos de eficiência. Por fim, uma novidade extraordinária para mim é a ampliação da legitimação ativa para o ajuizamento da ação civil pública. Isso agora direcionada para defensores públicos. É um tema muito importante em termos de eficiência. Nesse contexto surge o controle.
nesse contexto de efetividade do artigo 5º, 78, a perspectiva de que o Estado tem que prestar um serviço eficiente, rápido, célere, vem as novas tendências do controle. Para se falar em controle, eu tenho que passar por algumas premissas. E a primeira delas é a necessidade, a existência de uma Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida, professor? Rígida é aquela Constituição cujo processo de alteração é um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. E a brasileira de 88 é rígida? É rígida. Por que ela é rígida? Porque tem esse processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso. A rigidez está no procedimento de alteração por meio das emendas, das propostas de emenda, que tem quórum diferenciado, que tem procedimento mais demorado porque tem que passar pelas duas casas, que tem limitações circunstanciais, limitações materiais, cláusulas pétreas. Isso tudo enseja a rigidez do texto e a ideia do princípio da verticalidade hierárquica das normas. A ideia de consagração do que o professor Conrad Hess chamou de força normativa da Constituição, que vai ter uma produção de efeitos que terá que ser interpretado por um órgão que se chama Supremo Tribunal Federal. O STF é o órgão de máxima interpretação. O Supremo, e eu já estou muito tranquilo com isso, por mais que a gente pense a matéria, por mais que a gente discuta academicamente a matéria, quando o Supremo interpreta, aquilo é como se fosse a norma máxima. Não se discute mais. Não há, vejam, não há que se brigar mais por aquilo. O Supremo interpretou e disse qual é a essência, qual é a força normativa da Constituição. E daí, esse extraordinário trabalho do setor de documentação aqui do STF, que tem este papel de consolidar os trabalhos ou as interpretações que o Supremo vem dando. Vejo que isso vai ganhar uma importância muito maior ainda na ideia da perspectiva do processo eletrônico, porque para a gente demonstrar vai bastar citar o informativo, a notícia, aquele dado que está no setor de documentação, e deixo aqui o meu agradecimento a esses importantes trabalhos que vêm sendo feitos aqui no STF e serve para que a gente possa acompanhar a jurisprudência viva, a ideia da informática para que ela não fique morta no papel. Essa evolução semanal e diária, isso é indispensável a gente estar acompanhando. Muito bem, para se falar então em espécies de inconstitucionalidade, eu posso identificar que uma lei será inconstitucional quando ela contiver um vício.